Mais um dia juntinho de você aqui no Vida e Saúde. Como é que você está por aí? Tudo bem? Eu espero que sim. E olha, seguimos juntos nessa semana especial de Natal por aqui. Eu estou tendo a alegria de receber a Beatriz. Me dá um abraço. Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, principalmente nessa data tão especial do ano, não é mesmo? Primeira vez que você está aqui no Vida e Saúde? Primeira vez. E eu tô sabendo que hoje é um dia especial. É, mais que especial. A gente começa aqui, olha, aniversário dela, linda, tá aqui e tá dedicando esse dia para abençoar a gente. Muito obrigada, Bia. Imagina. Ó, a Beatriz é enfermeira e vem aqui contar um pouquinho de como você pode fazer diferente ainda. É final do ano, não precisa esperar até o ano que vem não, porque no fim do ano a gente costuma ver as pessoas dizendo que vão mudar de hábitos ou que vão ter uma vida diferente, mais ativa, mais saudável, mas será que a gente já parou para pensar em como aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente sente no dia a dia está impactando a nossa saúde? Pois é, então vem pra cá porque ela que é enfermeira, ela que está de aniversário, ela que vem lá do Cevisa, vai mostrar pra gente como alguns pequenos hábitos podem transformar a nossa saúde por inteiro. E eu quero muito que você experimente essa transformação. Por aqui hoje também temos claramente com o Dr. César Vasconcelos, que vem falar sobre Jesus Cristo, o verdadeiro sentido do Natal. A gente continua aqui nesse clima gostoso, com receita também. Já olha, eu acho que Natal, né, é época de comida gostosa, mas hoje temos uma receita favorita da nossa produção. É risoto de palmito, que pode virar o seu favorito também. Boa, né? Ó, Vida e Saúde está só começando. A gente traz para você a reflexão do devocional Amor Perfeito, um texto lindo, um texto que está em 2 Coríntios 3, no verso 18, diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo amor, como pelo Senhor, que é o Espírito. Esse texto, Bia, tem tudo a ver com o que você traz para a gente hoje. Como nós somos transformados por aquilo que a gente contempla. E se contemplamos a Cristo, nosso Salvador, a nossa vida também vai ser transformada de acordo com esse modelo tão importante, tão perfeito, tão essencial para a nossa existência. Sim, e de forma integral, como um todo, como seres criados à imagem e semelhança de Deus. E é isso que Ele deseja para a nossa vida, que nós tenhamos saúde, nós tenhamos vida plena em todas as áreas, física, mental e também espiritual. Que delícia refletir um pouquinho com você aqui hoje. Já começou, é Vida e Saúde na sua vida, é uma hora de dedicar um pouquinho do seu precioso tempo. Eu sei que você corre muito por aí, mas é hora de se olhar com carinho e de entender o plano de Deus para a sua vida. 30 segundos? Em 30 segundos, Vida e Saúde volta tratando de você de maneira integral por aqui com a Beatriz Andrade, nossa convidada especial aqui do Cevisa. A gente volta já. Muito bom, clima de Natal gostoso no ar por aqui, por aí. Vem para cá que é hora de se olhar de maneira integral. Nós temos conosco a nossa especialista aqui, enfermeira, Beatriz Andrade. Ela que atua no Cevisa. Você conhece gente do Brasil e do mundo todo, né? Sim, muitas pessoas passam por lá, muitos pacientes tratados com esse olhar integrativo como um todo. E você vê muitos milagres também acontecendo, porque muita gente vai para o Cevisa em busca de melhorias e sai assim, olha, voando, um foguete. Com certeza, e é assim, muito interessante porque a maioria das pessoas que chegam por lá traz uma queixa só. Quando a gente vai ver, tem várias áreas da vida precisando ser ajustada e descobrem ali o poder das terapias integrativas e como é importante se olhar como um todo, observar quais são as áreas da sua vida que precisa ser ajustada. E todo mundo tem que conhecer um pouquinho do Cevisa. Você está vendo aqui, olha, o Instagram deles, @SpaMédicoCevisa. Dá para entender um pouquinho do que a Beatriz está falando aqui pelas fotos, pelos depoimentos. Muita gente
descobre um potencial que estava ali adormecido porque resolveu cuidar, resolveu se olhar de maneira integral. E é sobre isso que a Beatriz vem falar aqui com a gente hoje. O que vem a ser essa saúde integral, Bia? Porque a gente às vezes fica com um problema no joelho e só quer tratar esse joelho. A saúde integral é olhar para você como um todo. Não só a doença em si, não só a dor, mas a causa, a raiz do problema, o que está causando isso que você está sentindo. E olhar como um ser integral, a gente consegue observar as áreas da sua vida que precisam de ajustes. E dentro da saúde integral, nós temos a saúde integrativa. O que é e qual que é a diferença? Na saúde integrativa, é o movimento das terapias integrais em conjunto com a medicina tradicional, convencional. Dá um exemplo prático. Uma complementa a outra. Tá. Se eu tenho depressão e ansiedade, não adianta só tomar o medicamento. Esse seria o tratamento convencional comum que nós temos hoje. Se você não pratica atividade física, se você não dorme direito, se você não tem alimentação saudável. Então, uma coisa complementa a outra. E hoje nós temos no Ministério da Saúde, no SUS, referências e nós já usamos aí 29 práticas integrativas como referência para você ver como a ciência une aí com a fé, a espiritualidade e uma coisa complementa a outra. E é interessante que essas práticas integrativas não necessariamente vão ser práticas terapêuticas convencionais. Eu sei que tem até a horta-terapia, por exemplo, musicoterapia, muita coisa que a gente acha que é só assim uma cereja do bolo, mas que desempenha um papel fundamental nessa construção da saúde integral. Muito. Nas terapias integrativas nós temos, por exemplo, aromaterapia, musicoterapia, nós temos várias terapias que complementam o tratamento. Massoterapia, hidroterapia. A meditação, a hidroterapia que a gente tem ali no serviço que os pacientes amam, que é o tratamento com a água. Então, todos esses tratamentos acabam potencializando aí no seu problema, na sua doença, né, física. Bom, parece que os jovens de antigamente, eles não precisavam olhar tanto para a saúde e eu não sei por que hoje os nossos jovens parece que precisam de uma atenção maior. O que acontece? O nosso estilo de vida mudou bastante de 40, 50 anos atrás. Mudou muito. Eu tenho um filho adolescente, pré-adolescente de 12 anos e ele, a gente vê a dificuldade que a gente tem hoje em fazer com que sai das telas, o ambiente, a alimentação, porque hoje é tudo muito fácil, muito prático, enlatados, industrializados. A gente sempre acaba optando aí por alimentos, né, industrializados. O uso excessivo de tela. Antes, as crianças, elas brincavam mais, elas estavam inseridas em outros ambientes, diferente do ambiente de hoje. Se sujava na lama. Era barro, era muita água, né? A alimentação era mais verdura, mais salada. Hoje, joga bola, solta pipa. Hoje a gente não vê muito isso. As crianças estão mais em ambientes fechados, na maior parte do tempo em telas, em videogame, e isso afeta muito. Nós temos estudos que a cada 10 crianças, 6 têm probabilidade de ter sedentarismo, obesidade, depressão e ansiedade. Mais da metade, Beatriz. Mais da metade. É de se preocupar, porque eu também tenho pré-adolescentes em casa e a gente tem que construir uma estratégia bem elaborada para evitar que isso aconteça de maneira natural, né? Essa imersão no mundo virtual e a realidade fica um pouquinho esquecida. Agora, você falando um pouquinho sobre esse ambiente, né? De forma geral, as crianças e adultos, bem como os adolescentes, vivem nesses ambientes que vão impactando a nossa saúde integral. Não só o que a gente cultiva dentro de casa, mas, por exemplo, a gente é estimulado a consumir alimentos que são pouco saudáveis e também somos estimulados o tempo inteiro não é só o consumo físico, né? O consumo intelectual, muito entretenimento vazio, você não é mais estimulado a pensar, a desenvolver um raciocínio crítico. Eu acho que é uma cultura promovendo isso. É um desafio, né? É uma cultura e, assim, a população pede mais isso hoje, né?
É meio viciante. Isso. E nós temos aí a dopamina, que ela é influenciada no uso de tela, que é um neurotransmissor ali, que vai aumentar a sensação de prazer e trazer esse vício. Então, a gente não tem prazer mais em outras coisas, porque o prazer está ali na tela, está no celular, em rodar o feed, em estar no Instagram, no Facebook. E isso vai, Beatriz, vai impactar todas as fases da vida, desde a criança, o adolescente, o adulto e até o mais idoso? Com certeza, porque a criança nós vemos aí dificuldade cognitiva, memória, estresse, irritabilidade. Nós vemos hoje crianças extremamente irritadas, sem paciência, adultos também. As telas nos traz também uma coisa muito grave, que é a comparação. A comparação e a gente sai um pouco do que é real, da realidade, porque a gente acaba se comparando muito. A gente vê muitos desafios hoje na internet ocupando a mente dos jovens, dos adolescentes e dos adultos também. Uma vida que se mostra ali que não é real, que não existe. Então, talvez você compare a sua vida com aquela pessoa que está ali na tela e é uma mentira. Então, a rede social, além de trazer dificuldade cognitiva no decorrer do desenvolvimento da criança e do adolescente, vai trazer estresse, ansiedade, dependência, vai trazer irritabilidade e comparação. E a gente percebe como isso está impactando, né? As famílias têm cozinhado menos, têm pedido mais comida fora, têm gasto mais com esse tipo de alimentação, que nem sempre é equilibrada, balanceada. O que vai acontecer com a saúde quando a gente vive nesse modo automático? Sem pausa para reflexão, sem análise crítica da nossa condição. Nós temos aí hoje burnout em alta. Muitas pessoas, muitos adultos sofrendo com burnout porque não fazem pausa, porque não respiram direito, porque estão sempre no automático. E agora, nessa época do ano onde nós estamos, é o momento onde as pessoas elas se encontram em família para priorizar aquilo que realmente importa de verdade, né? E as pausas, elas são fundamentais, porque se não existir essa pausa, vai começar a vir o estresse, a ansiedade, a irritabilidade, o burnout, o esquecimento. Estava falando uma coisa, o que eu estava falando mesmo? E a gente acaba perdendo o sentido, Sim, né, dos nossos relacionamentos, porque acaba que a gente fica focado no alcance de repente, recompensas ou conquistas que nem sequer existem no mundo virtual apenas. Mas no campo real não fazem parte. Fora da realidade, né? A gente sai ali da realidade em busca de algo que não existe. E aí você cria coisas na sua mente, você sobrecarrega os seus pensamentos, você fica com a mente super acelerada e chega aquele momento que você deita a sua cabeça no travesseiro, você não consegue se desligar, porque você está ali a 1000 por hora. Olha, eu não sei você aí de casa, mas eu tenho a impressão de que às vezes a gente não toma tempo para refletir justamente porque a gente não quer sentir as emoções, porque tem emoções que não são muito agradáveis, né? A gente vai entrar em contato com uma realidade que talvez não é a realidade que você está acostumado a contemplar aí do outro lado da telinha. Uma casa em ordem, uma família bem ordenada, que não tem briga, e por aí vai. Só que essas emoções que não são expressadas, tem gente que quer se sentir mais forte, por exemplo. E acaba que essas emoções não expressadas, elas podem gerar doenças emocionais e até doenças físicas. Você vê muito disso lá no Cevisa, Beatriz? Muito. Aí onde entra a famosa psicossomática, que é quando a gente começa a somatizar emoções e sentimentos que não são gerenciados direito, vai gerar sintoma físico no seu organismo. Sintomas esses que vão trazer prejuízos para a sua saúde, porque não vai ser só sintoma, vai começar aí uma dor crônica, fibromialgia, gastrite. Então, as emoções e sentimentos mal resolvidos, mágoa, rancor, tem estudos hoje que comprovam isso cientificamente, que as doenças psicossomáticas, esses sentimentos, eles podem gerar sintomas aí físicos no seu corpo, no seu organismo, trazendo dores para você, trazendo prejuízo para a sua saúde. E a tal da psicossomática é um verdadeiro desafio, né? Porque muitas vezes a gente sente um sintoma e eu vou atrás dessa gastrite, eu gasto com um médico, eu não tenho qualidade nenhuma na minha vida, né? Nem para dormir, nem para acordar.
E o problema não é a gastrite em si, ela é mais um sintoma do problema geral. Você pega muito disso lá no Cevisa, Beatriz? A gente pega bastante. E aí é onde que entra a saúde integrativa, que eu falei no começo, que é quando a gente olha o paciente como um todo. Ele tem uma gastrite, mas qual que é a causa? O que está causando? É o estresse elevado? É o ambiente onde ele está inserido? É o ambiente onde você está inserida que está causando essa gastrite? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Tem o tratamento medicamentoso convencional, que ele anda junto aqui com as terapias integrativas. É necessário usar medicamento? Vamos usar medicamento. Mas a gente vem para os remédios que o Senhor nos deixou, sem custo-benefício, que você tem aí na sua casa, que você não vai gastar com ele, e a gente junta isso e traz aí alívio e melhora a causa do problema, que não é a gastrite, mas é o sintoma, é a emoção, é o estresse, é a alimentação, que não está sendo feito corretamente. Gente, olha, pode ser que você não durma bem, por exemplo, que você tenha que sair para ir trabalhar sem dormir, talvez você tenha ficado acordado assistindo algo interessante por aí. São alguns dos exemplos do que pode acontecer no dia a dia de todas as pessoas. Como é que esse tipo de hábito vai impactar a nossa saúde a curto e a longo prazo, Beatriz? A gente recebe muitos pacientes hoje em dia com essa queixa. A insônia, a dificuldade para dormir. E o interessante é que nós temos prejuízo nas duas fases. Agora, imediato, eu, por exemplo, se eu não durmo bem, no outro dia eu não sou produtiva, eu vou estar irritada, eu não vou estar bem. E a curto prazo traz esses sentimentos para a gente, de cansaço mesmo, cansaço, esquecimento, a memória fica ruim, eu fico mais irritada, mais estressada. Mas a longo prazo, se você é uma pessoa que não dorme direito ou que dorme em menos de 6 horas por noite, você vai começar você pode ter um estresse muito elevado, pode ter depressão, pode ter problemas cognitivos, problemas na memória e a imunidade pode abaixar. Então você vai ficar doente fácil, qualquer coisinha vai ficar doente porque a imunidade vai estar baixa, porque o sono é a pausa para o seu cérebro descansar. E eu vejo muitos relatos hoje de pacientes trazendo assim, eu deito, eu durmo, mas eu acordo cansado com a sensação de que eu não dormi. E é muito comum isso. Por que isso acontece? Porque você está com a mente tão sobrecarregada, você está tão cansado que você não consegue se desconectar nem na hora de dormir. Você começa a ficar ali muito agitado e não consegue se desligar. É porque a gente tem os sistemas internos aqui, simpático, parasimpático, sistema nervoso dominando tudo, e a gente acha que está no controle. Não, eu posso dormir tarde porque amanhã eu dou conta, eu vou conseguir realizar as tarefas, mas a qualidade de como você vai funcionar no dia seguinte e quando isso acontece repetitivamente, você está vivendo uma vida 30%, 40%, quando você podia estar vivendo 80%, 90% e o seu 100%, que é o que Deus planejou para você. A Bíblia fala em vários momentos. Sou eu que eu tenho pensamentos grandiosos para você, grandes planos para a sua vida. Eu te formei de um jeito que eu já sabia que você teria coisas bonitas para viver. Tem muitos pensamentos que levam a essas ideias, mas a gente pode estar sabotando. E depois ainda vai culpar Deus. Ai, ai, ai. A não pausa, né? Você não identificar os sintomas que o seu corpo dá, porque a insônia, ela não vem do dia para a noite. A exaustão mental, ela não vem do dia para a noite. O seu corpo, ele dá sinais. Ele dá sinais e sintomas. E quando a gente fala da saúde integrativa, é justamente isso. É a gente conseguir identificar qual que é a área que está em desequilíbrio. É o meu sono? Eu estou percebendo que eu estou acordando todos os dias cansada? Ou eu estou ficando mais acelerada, mais ansiosa à noite? Aí a gente começa a se policiar. Tá. Você começa a tomar as rédeas ali da sua vida e falar, peraí, eu preciso fazer uma higiene do sono. Eu estou ficando muito agitada, vou chegar na minha casa, vou fazer ali um escalda-pés. A gente faz escalda-pés hoje no Cevisa e é algo que você pode fazer aí na sua casa. Uma bacia com água quente, com camomila, com calêndula, respirar um pouquinho, um óleo essencial, desacelera aquele dia agitado que você teve. E você não está falando de nada místico até agora, né? Porque existem também muitas coisas que podem ser misturadas aí nessa medicina integrativa. Então o que ela está falando é fisiológico. Esses óleos essenciais vão atingir o nosso cérebro, nossa corrente sanguínea, causando
causando o relaxamento, causando a regulação do nosso sistema, né, Beatriz? Acalmando a nossa mente, vai mexer com os sentidos, né? E a gente tem óleos essenciais hoje, é usado óleo essencial desde a época de Jesus. E esses óleos, eles trazem benefícios em todos os sentidos. No olfato, desacelerando o seu cérebro que está muito agitado, trazendo para você concentração. Quando a gente mexe com o sentido, a gente desfoca aquilo que a gente estava pensando, que a nossa mente estava tão perturbada. Então, quando você faz a aromaterapia ou quando você usa a água nos pés, proporciona uma sensação de relaxamento. Os seus batimentos cardíacos desacelera. É tão precioso isso, né? Você tem buscado? Nós temos um Deus Criador que quer o nosso bem. E como está aqui na revista Esperança, a máquina humana, olha só, diz aqui, olha, Deus criou pra gente, página 11 aqui, o plano divino de saúde. Deus criou para nós um ambiente promotor de saúde com um ecossistema ideal. Ele foi pensando em cada elemento com as mais variadas funções para atender às demandas da nossa existência. O plano de Deus, gente, é completo. É um plano para mim, para você, e não é um plano de doença, porque se a gente olhar para o sistema hoje de saúde, aqui no Brasil e em outras partes do mundo, é um plano que vai focar no tratamento de doenças. O plano de Deus é para que você desfrute de saúde. E eu quero muito que você, olha, aproveitando aqui a conversa com a Beatriz, que você use também essa ferramenta que é a revista Esperança, a máquina humana, e você só precisa ligar para cá para pedir a sua, que não vai custar nada a você, é gratuita e vai te ajudar a pensar, a refletir sobre as prioridades necessárias com relação à saúde. O telefone é o 12 98244 4449, é o WhatsApp, na verdade, para você escrever, ó, a máquina humana, e a nossa equipe vai retornar com você, tá? 12 98244 4449. Tá bom? Aproveita material que vai te ajudar, que vai ser útil para você. B, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, segura aí que eu quero saber mais de você sobre essa integralidade da saúde. Ela está no Instagram, se você quiser falar com ela, @enf.beatrizandrade, enf de enfermeira, tá? enf.beatriz com Z, Andrade, para falar com ela. E se você quiser conhecer mais do Cevisa, corre, vai lá também no Instagram, @SpaMédicoCevisa, @SpaMédicoCevisa. No site também tem muita informação. Já dá para entender um pouquinho mais sobre os planos de tratamento, que tipo de abordagens o Cevisa oferece, quais são os tipos de problemas de saúde mais comuns ali e como o Cevisa promove a sua saúde. Vai lá no site cevisa.org.br. E já quero mandar um abraço para toda a equipe lá do Cevisa, o corpo médico, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, o pessoal da massagem, da administração, muita gente querida, todo mundo empenhado na nossa saúde. Um abraço para vocês aí. Ó, se tem alguém que trabalha nessa época do ano, são vocês, né? Porque todo mundo aproveita para ir para lá para o spa, para descansar do jeito certo, de um jeito inteligente. Quem sabe o ano que vem você não vai para lá também. Faz o plano aí, ó. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua esse olhar integral para a saúde. Dr. César parece que também vai trazer um recado querido, importante sobre o Natal, e tem risoto de palmito aqui daqui a pouquinho. Vou convidar a Beatriz para ficar comigo, já já a gente ensina e prova essa receita.